E aí, degustadores de pasto, hoje é dia de falar do Ciro Gomes, do Cirão da Massa, o cara mais magistral que existe com as palavras. Eu acho que o próprio Ciro Gomes tem muita coisa a ensinar aos libertários. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Mas antes que vocês perguntem, meu rosto tá assim por causa do fato de eu ter espremido um cravo e ter ficado assim, tá ligado? White people problems. Mas enfim, dito isso, né, pra vocês não precisarem ficar perguntando aí, bom, eu tava assistindo a entrevista do Pânico, né? E eu achei muito interessante fazer um vídeo sobre isso, porque o Ciro Gomes é o retrato, claro, do porquê libertários não devem confiar em políticos. Porque a retórica é o que importa. Não interessa o que você realmente vai fazer. O que importa é o que você diz que vai fazer. E é como você diz. Eles não se preocupam realmente, quando eu falo eles, eu tô falando do pessoal que acredita em políticos no geral. Eles não se importam muito com o que a pessoa está falando, só com a forma. Eles acham isso maravilhoso. Olha só como o Ciro é bom com as palavras. Não existe nenhum candidato mais preparado que o Ciro Gomes. Esse cara sim realmente sabe o que diz, porque ele sabe completamente qual é a taxa de juros do Tilenol elevado à velocidade da luz. Esse cara sim é bom. Ele sabe o que diz, ele sabe o que faz. E eu vejo a retórica do Ciro Gomes como o retrato do positivismo aplicado à ciência, o que o Hayek chamava de cientismo. Quando ele está falando sobre aquilo ali, eu vejo ele construindo um pequeno castelo de argumentação. E cada vez aquele castelo vai se tornando mais alto, as pessoas enxergam essa argumentação e dizem: Meu Deus do céu, esse cara é irrefutável. Esse cara realmente está utilizando argumentos sólidos que não tem como refutar. O cara tá certo, com toda certeza esse cara tá certo. Se colocassem ele para debater com o Bonoro, ele ia esmagar o Bonoro. Não tem como, não tem condição. E aí eu fico me questionando, sabe? Me perguntando: o que é que eu faria em um debate com o Ciro Gomes ou com uma pessoa como o Ciro Gomes? O que é que eu questionaria para poder derrubar essa argumentação? E é bem simples. Enquanto ele vai questionando, enquanto ele vai levantando os pontos dele, você deixa. Você dá muita corda. Pode falar lá quantas estatísticas você quiser, pode utilizar quantos exemplos você quiser. E aí no final, quando ele te deixar falar, em algum momento ele vai ter que te deixar falar, embora o Ciro Gomes não goste muito de fazer isso, é só perguntar a seguinte coisa: olha só, Cirão, toda essa teoria tua aí é baseada em axiomas autoevidentes, em verdades formais a priori, ou elas são verdades contingentes. E aí esse é o momento em que dá meio que aquela tela preto e branco do final da Avenida Brasil, quando o personagem fica em choque com alguma coisa que ocorre. E eu sei que muita gente nem vai entender isso e tal, epistemologia, blá 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 blá. A priori, a posteriori, o Alexandre Porto tem muitos vídeos falando sobre isso, tá? Então eu não quero abordar isso aqui. Mas então, o problema é justamente a metodologia que é utilizada para fazer a interpretação das teorias econômicas. É preocupante isso porque, por mais que o tempo passe, as pessoas continuam acreditando que realmente dá para prever a ação humana, que você pode utilizar estatísticas para prever o mercado, para controlar o mercado, o famoso ponto de equilíbrio também. E isso tudo cada dia se mostra mais falso, ao mesmo tempo que mais pessoas passam a acreditar nisso aí. Eu não sei por que isso ocorre. O Jesus Huerta de Soto fala que isso foi por causa do método Streit, né? Acho que é assim que se pronuncia. Quando a escola austríaca e os neoclássicos debateram o método contra os historicistas alemães. E aí desde então os neoclássicos só ganharam força, o que é algo que basicamente fez com que a escola austríaca de economia fosse excluída completamente do meio acadêmico. Mas no final das contas eu acho que isso é até bom. Mas enfim, o problema de debater com uma pessoa como Ciro Gomes ou com algum keynesiano ou um neo-keynesiano é justamente esse. Em vez de tu tentar entrar no mesmo tipo de argumentação que ele, tu tem que derrubar o método que ele está utilizando. Tu tem que demonstrar que o método dele é ineficaz para você argumentar sobre o que está sendo discutido. No caso, a economia, ciência econômica, ou economia política, como você queira chamar. Simplesmente é ineficiente. Não tem como você aplicar estatísticas ou esse tipo de coisa à economia de forma apodítica, de forma verdadeira. Tanto é que a cada ano que se passa, tu tem mais economistas errando as taxas de inflação ou errando as previsões de crescimento do país, e isso ocorre em todos os países, porque a própria metodologia que é utilizada pelos economistas mainstream não é eficiente. Inclusive,
isso tem muito a ver com o que os próprios socialistas utilizam para poder dizer aquela máxima, né? Na verdade, esse aí não foi o socialismo verdadeiro. Eu é que sei como é que a gente vai implantar o socialismo verdadeiro, porque teve uma pequena variável aí que não foi controlado o suficiente ou que não foi controlado de forma correta. Só que isso pode ser levado ad infinitum, porque tu pode falar que qualquer variável, em qualquer momento do tempo, foi o que afetou o resultado que tu esperaria atingir com o teu socialismo. Para usar uma redução absurda aqui, eu poderia dizer simplesmente, sei lá, que no momento em que a última parte do mercado iria ser socializada, que, sei lá, mercado automobilístico, choveu, e pelo fato de ter chovido, algumas pessoas não saíram para comprar alguns carros, e por causa dessa falta dessa compra desses carros, se alterou algumas estatísticas do mercado, e aí foi estatizado aquele mercado no momento errado, deveria ser estatizado, sei lá, um dia depois ou 2 dias depois por causa da chuva. E óbvio, né? Isso aqui é uma redução absurda, mas isso é utilizado constantemente em graus menores e em graus maiores, o que é completamente ridículo. O Hans Hermann Hoppe expõe muito bem essa ideia, ele desconstrói, na verdade, essa ideia no capítulo 6 do seu livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que inclusive saiu resenha aí esses últimos dias, tá? Dê uma conferida, inclusive tem link para esse livro aí na descrição para quem quiser dar uma conferida, comprando através dos meus links, vocês ajudam a patrocinar o canal, e também tem o link do meu apoia-se aí para quem quiser dar uma conferida. Deixem um like no vídeo, se inscrevam e blá 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 blá. Mas vamos, continuando aqui. E aí, cara, uma das coisas que a gente tem que aprender também com o Ciro Gomes, além do fato de simplesmente ser retórica e não dá para acreditar em políticos, é que você tem que lembrar que no fundo todo político nada mais quer do que controle. E eu vou exemplificar isso aqui para vocês com esse videozinho do Cirão, da massa, que eu gosto sempre de lembrar quando eu vejo ele falando alguma coisa, porque realmente é um político que eu tenho medo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só expandir a tela. Deixa eu ver aqui. Olha só. A Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição globalmente. O senhor quer estatização das empresas? Não, não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moral. Estatização, eu quero controle social. 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 E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. 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 Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Bom, esse aí é o retrato do Cirão da Massa. E de verdade ele é o político que eu mais tenho medo de chegar ao poder. Eu tenho certeza que se a gente visse o Ciro Gomes poder realizar um desejo, seria, sei lá, sair pilotando um HP LaserJet, tá ligado? Imprimindo todos e tudo que ele pudesse. Porque todas as vezes ele fala que vai conseguir resolver diversos problemas do país. Só que a solução para ele sempre é mais Estado, cara, mais controle. E bom, vocês já viram aqui, né? Isso aqui foi uma das coisas que ele falou. Para quem quiser dar uma conferida no vídeo, se chama Ciro Gomes diz que as empresas precisam de controle social e que é o fim da ilusão moralista católica. E aí nos comentários desse vídeo tem links para a entrevista, para a discussão inteira, tá ligado? É realmente um caso de se assustar. Eu tenho medo mesmo, de verdade dele, tá ligado? E as Siretes devem ficar muito felizes com isso. Só que elas não ficam tristes quando vem ele falando esse tipo de coisa aqui, tá ligado? Não assusta eles. Assusta muito mais o Bonoro falando besteira do que chegar um político e dizer uma parada dessa. Por mais que o Bonoro fale bobagem constantemente, ele nunca falou uma parada assim, tá ligado? Olha só, a gente tem que ter controle social, porque as pessoas precisam ser controladas. É algo absurdo, é algo nefasto. Me assusta muito. Às vezes eu fico sem palavras quando eu vejo esse vídeo aqui e eu também vejo, cara, milhares, milhões de pessoas no Facebook. Na verdade, quando eu via, né? Mas aí eu me lembro bem. O pessoal falando lá, meu Deus do céu, é Cirão da Massa, é Cirão da Massa, é Cirão da Massa. Segundo turno é Cirão da Massa no Bonoro. Mas bom, o que é que vai acontecer se um político feito esse chegar ao poder? Ou então, o questionamento que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês que são libertários, é o seguinte: o que é que vai ocorrer quando um político que se diz libertário
utilizar um discurso muito atraente, mas ele chegar ao poder e for um cara igual o Cirão da Massa aqui. O que é que vai ocorrer com o discurso pró-libertários dentro da política para tentar devastar o Estado por dentro? É algo que realmente me deixa assustado, tá? Eu vou ficando por aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E não caiam em conversa de político. Todos eles são maus, cara. Não tem como você ser político e você ser bom. Isso é absurdo, completamente absurdo. É só mais um socialista que quer controlar a população e ele nem mente pra isso. Ele chega e diz na cara de todo mundo. Claro e evidente.